Olá, sejam bem-vindos ao programa Momento Zen. Para nós é um momento muito abençoado contar com a sua audiência. E agora vamos apontar na direção do yoga e perceber que o yoga é uma filosofia muito maior, muito mais rica, muito mais profunda que tão somente as posturas físicas. Existe por detrás do yoga algo significativo para a nossa vida, uma vida de paz. E hoje aqui tem uma pessoa, um especialista que eu fiquei muito feliz de poder ler um livro, o professor André De Rose, que está aqui conosco, tem um livro lindíssimo e hoje é nosso convidado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Otávio. E eu queria que você falasse assim, primeiro, da tua alma, não uma definição, digamos, acadêmica do yoga, mas o que tua alma sente, o que é o yoga para você? Bom, a prática de yoga é viver o momento presente, é estar presente. E geralmente as pessoas não estão presentes na própria vida. É como se fosse um livro. Quando você vai lendo um livro, você vai passando cada página. Só que a nossa vida, as páginas vão colando à medida que a gente passa, não dá para voltar atrás. E por as pessoas não estarem presentes na própria vida, acontece o mesmo fenômeno que quando a gente está lendo um livro sem atenção. Então, às vezes a gente está concentrado, mas não está atento. E aí a gente passa um monte de páginas e se dá conta de que se perdeu. E aí você volta uma página e fala, opa, não é aqui. Aí passa outra, também não é aqui. Aí volta 5 páginas e fala, ah, é aqui. Aí você pega o fio da meada, né? Certo. Só que você leu cada palavrinha dali, leu cada letra, cada palavra, cada frase e não pegou nada, não estava lá, você não estava lá enquanto estava lendo, mas você leu. Então a vida é a mesma coisa, a gente às vezes não está na própria vida, porque ela é pontuada por momentos presentes. Mesmo quando a gente evoca o passado para o presente, ainda assim é o presente. E no presente você está trazendo informações do passado. Isso é sempre presente. Então você pode estar no futuro ou no passado com a sua cabeça, mas essa vivência é presencial. E seria uma vivência, digamos que plena, consciente, até falando mais, você falou de passado e futuro, a gente pensa que o passado é um estado meio depressivo quando eu olho para ele, o futuro, o estado de ansiedade. O yoga traria um equilíbrio, traria uma paz do momento? Ele traria uma paz bem grande, porque a pessoa viver o momento, ela vive como uma criança. A criança, ela espera pelo Natal, né? E demora para chegar o Natal, porque ela vive muito o momento presente. Ela está vendo as coisas conforme elas acontecem e ela não tem a menor preocupação com o passado. E também não tem uma preocupação muito grande com o futuro, a não ser aquele que os pais ensinam. Então ela vive com muita intensidade. A vida na infância parece longa. Então a criança, ela vive vários momentos de eternidade durante a vida dela da infância. Depois cresce e a gente fica remoendo coisas do passado, quer dizer, o passado já passou, por isso que ele se chama passado, né? Passou. E o futuro é uma abstração matemática, você não sabe se hoje à noite você vai jantar ou se amanhã você vai almoçar no lugar que você programou, mas as pessoas perdem muito tempo não estando aonde deveriam estar, na própria vida. E André, aproveitando isso que você está falando desse gancho, eu vou fazer você voltar um pouquinho para o passado, pelo menos para a gente situar aqui os telespectadores. Qual é a tua história no yoga? Porque você escreveu um livro, o livro de ouro do yoga, que é um livro que eu recomendo muito como um dos mais completos, mais lindos que eu já vi no mundo, porque eu conheço muitos livros de yoga, o livro de ouro do yoga da editora Ediouro. E lá você fala com os grandes mestres do yoga, o Hermógenes, inclusive prefaceia o teu livro. Qual que é a tua história no yoga, até hoje? Olha, até hoje é uma história bastante interessante, porque eu, quando era bem novinho, a minha mãe tinha uns livros de yoga do professor Hermógenes, e ela ficava praticando algumas coisas. Mais tarde, quando eu cresci, eu vim saber que ela era professora de yoga casada com outro professor. E aí eu conheci esse professor mais tarde, né, o meu pai, e aliás em Copacabana. Foi uma sensação bastante estranha, bastante inusitada, que eu já era mais velho, eu já tinha uns 14 para 15 anos. E aí ele me convidou para praticar lá na escola dele. Só que ele morava em São Paulo, eu no Rio, então eu fiz durante muito tempo aula com a professora Jaci Amizani, e uma pessoa fantástica que me iniciou bastante bem na prática de yoga. Aliás,
Se eu fosse agora fazer uma homenagem a todas as pessoas, não daria, né? Porque tanta gente foi significativa para a minha formação até hoje, que eu ficaria horas falando para as pessoas, foi fulano, Indra Devi, De Rose, Hermógenes, sabe? Uma série de pessoas que me transformaram em quem eu sou hoje, né? Mas aí, contando a história, eu pratiquei nesse lugar. A Jaci, ela, por um brilhantismo dela, ela virou para mim numa época e falou assim, eu já estava praticando uns 6 meses, ela falou, André, você não está vendo que você não tem jeito, não dá? Por que você não vai fazer uma aeróbica, que quando, na década de 80 era aeróbica, era Cooper. E aí, por que você não vai fazer um Cooper, uma aeróbica, né? Você não está vendo que não nasceu para isso? Aí eu falei assim, não, eu nasci sim, eu quero fazer isso, né? E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu passei a praticar muito mais. E hoje você dá aula, né, de yoga? Dou aula. Um núcleo aqui em São Paulo, inclusive. Eu tenho um espaço chamado Soham, né? Eu sou, em sânscrito. É na Natingui, um espaço muito gostoso, que foi conseguido por puro acaso também, de um amigo nosso querido, que é o Paulo, que um tempo eu acolhi ele na minha antiga escola, né? Ele morou com a gente, tinha um trabalho lindíssimo lá com a gente, e aí a vida deu uma volta. Eu acabei perdendo a escola, porque esse país a gente sabe como é, tudo instável, né? Aí a gente foi para a escola dele, falou assim, não, vem trabalhar com a gente, né? Vem fazer isso com a gente. E a gente foi com muito carinho, num espaço que a gente nem esperava. Bastante lindo, bastante gostoso. Não, a Juliana, que inclusive a Juliana, ela dá práticas aqui no Momento Zen, nesse programa. Ela dá algumas aulas aqui para os telespectadores e ela admira muito, você admira o teu espaço. Agora, André, eu sei que isso nem sempre é algo que a gente possa pedir, é para demonstrar alguma coisa, mas para quem está em casa é bacana perceber, né, que você é uma pessoa que tem uma flexibilidade muito boa, assim. Se você pudesse demonstrar algumas posições de yoga e falar do caráter filosófico até delas. Eu sei que você hoje não veio preparado, mas é legal das pessoas também verem que você pode praticar com qualquer roupa. Isso é bom. Essas posições, elas têm uma abordagem tão multifacetada que eu também ficaria meses falando aqui, não semanas. Mas tem uma coisa interessante que ninguém fala. Cada uma dessas posições tem nomes que suscitam, por exemplo, animais, personagens históricos, eles falam sobre heróis, eles falam sobre uma série de contos mitológicos sobre vários personagens e seres. Por que isso? O yoga ele procura mostrar que a gente é um personagem. E a gente está interpretando um personagem. Durante a nossa vida, a gente interpreta um papel. Mas esse não é a gente. Nós não somos esse personagem. Nós estamos aqui atrás, olhando pelos olhos do personagem como um observador sereno, né? Um observador passivo. Certo.